Você não é daqui. Não sou daqui, estou fazendo um vídeo de Posadas. De onde você é? De Buenos Aires. Olha que louco aquele prédio ali. O que tem na cobertura? Tipo um heliporto? É mesmo um lugar para helicópteros pousarem, aquilo lá em cima? Acho que a única maneira do topo casar é se ele fizer isso. Como vocês estão? Estamos em Posadas, capital da província de Misiones, no nordeste da República Argentina, em frente à cidade de Encarnación, que já pertence ao Paraguai e também bem pertinho do Brasil. Vamos começar este vídeo em um ponto central da cidade, que é a Plaza 9 de Julho. Começo aqui porque meu hotel fica bem em frente. E aqui, nesta Plaza 9 de Julho, sendo a central da cidade, vamos encontrar seus edifícios mais importantes, especialmente os que estão relacionados ao poder. Aqui temos a Casa do Governo da província de Misiones. O edifício foi inaugurado em 1883 e tem uma cor rosada, porque naquela época usava-se para as fachadas dos edifícios importantes uma tinta que era uma mistura de cal com sangue de vaca. Na verdade, a Casa Rosada, nossa sede do governo da República Argentina, tem exatamente a mesma cor. Este edifício está aqui desde 1883 e poucos anos antes, em 1879, foi quando esta cidade recebeu o nome de Posadas, em homenagem a Gervásio Posadas, que foi o primeiro diretor supremo das Províncias Unidas do Rio da Prata. Antigamente, esta cidade se chamava Trinchera de São José, mas originalmente foi fundada em 1615 como Anunciação de Itapuá e foi fundada por Roque González de Santa Cruz, com o objetivo de estabelecer aqui missões jesuíticas. Na verdade, a província se chama assim porque é a província das missões. Uma curiosidade é que Misiones, até 1953, era território nacional e só então se tornou uma província quando Posadas passou a ser sua capital. Mas inclusive Posadas, em determinado momento, chegou a pertencer à província de Corrientes, que fica aqui perto, a uns 80 quilômetros aproximadamente. E falando dos edifícios do poder, em frente à praça também temos, como de costume, a catedral. Remete ao nome da antiga trincheira de São José. Gosto que nesta praça já se sente todo o ecossistema da selva. É lindo. Aqui no centro da praça temos o monumento a Ali, a Liberdade. Não foi feito por Milei, e sim criado em 25 de maio de 1910, comemorando o centenário da Revolução de Maio. Gosto que cada árvore tenha sua placa de identificação. Assim posso dizer que esta é um ipê amarelo. Aquela lá é uma araucária. E cada coisa aqui também tem sua explicação. Eu gosto disso. Vocês vão ver que tem muito pouca gente na praça e isso é porque eu saí para gravar na hora da sesta. Eu, geralmente, tento sair para gravar na hora da sesta, que quando vamos para muitas das províncias da Argentina, as ruas ficam praticamente vazias. Assim, eu posso ficar mais tranquilo, não tem tanto barulho, etc. Mas dá para ver algumas pessoas aqui aproveitando a praça. Podemos dizer que hoje é um dia bastante divertido, bem fresco para estar na província de Misiones. Geralmente faz um calor insuportável, junto com uma umidade tremenda, mas hoje está agradável, então tem que aproveitar, sair e caminhar. Ali podemos ver que está fazendo 26 graus para Misiones. Essa temperatura é a melhor coisa que pode acontecer para a gente, especialmente a essa hora da tarde. Você não é daqui, não sou daqui. Tô gravando um vídeo de Posadas. De onde você é? Buenos Aires. Eu também. De onde você é? Eu também. Vieram trabalhar em quê? Deixa eu te contar, desculpa incomodar. Sim, não tem problema. Eu sou de La Plata, ele é de Palermo e estamos com um rapaz de Salta, todos de lugares diferentes. Temos uma fundação com lares cristãos para mulheres, crianças e homens. Tentamos sair com essas coisinhas, rei. Sei que não são os melhores da padaria, só são bem baratos, rei. Tô gravando agora e tal, mas te agradeço, querido. Claro, obrigado. Vai lá, vai. Misiones é a província da erva mate por excelência para quem está nos assistindo e não é da Argentina, do Uruguai, do sul do Brasil ou do Paraguai, que é onde tomamos mate. Vou explicar para vocês. O mate, basicamente, é a nossa infusão por excelência, onde pegamos um recipiente chamado mate, colocamos a erva mate, uma bomba e tomamos. Geralmente, por exemplo, no meu caso, que sou da região de Buenos Aires, tomamos quente. Aqui no norte costumam tomar gelado. Se chama tereré, especialmente por causa do calor que faz. Mas aqui na praça encontramos um espaço para poder pegar água quente. Mas de qualquer forma não funciona. Está quebrado, não tem nem botão, nada, então nem água tem.
Provavelmente foi um patrocínio da Rosamonte, marca argentina de erva mate, que deve ter colocado isso aqui em algum momento, fez sua propaganda, disse, olha, sim, colocamos a publicidade em troca de as pessoas terem água quente na praça. Mas não funciona, não está disponível. E aqui na praça também vamos encontrar o monumento à sua mãe, o monumento à mãe, que diz ali que é a homenagem da criança missioneira com o patrocínio do Clube de Leões de Posadas. E foi feito em 16 de outubro de 1960. Já podemos ver que estão as decorações correspondentes ao Natal. Bom, suponho que estão porque estamos próximos da data. A menos que estejamos gravando em Caracas, onde o Natal é comemorado a qualquer hora. São as primeiras quadras que caminho por Posadas e estou gostando muito. Ela parece muito arrumada, muito organizada, muito arborizada. Tudo bem, preciso me aprofundar um pouco mais. Vão me dizer, bom, não é o centro, mas parece bonito, parece bonito. E vocês vão me perguntar, Topo, é a primeira vez na sua vida que você vem a esta cidade? Não, na verdade estive aqui em 2011, mas vim a trabalho. Naquela época, participei de um congresso da Federação das Cooperativas de Eletricidade e não voltei a esta cidade desde então. Na verdade, essa foi a única vez que estive aqui. Mas mudou muito nos últimos 15 anos, cara. É engraçado que tenha uma loja chamada Chetas. Para quem me assiste e não é da Argentina, Chetas seriam como patricinhas, mauricinhos, aquele tipo de pessoa que fala tudo assim, bom, sei lá. É bom porque você já sabe onde comprar se for uma patricinha. Não precisa se preocupar em ficar procurando qual loja combina com seu estilo de vida. Eu adoro as cidades que ainda mantêm esses letreiros gigantes. Olhem, esse prédio bem moderno que temos aqui na frente não é nada mais, nada menos do que a prefeitura da cidade de Posadas. Parece bem pitoresco. E eu digo para vocês, a cidade está muito limpa, eles cuidam muito bem dela, quero dizer, pelo menos o centro, a área urbana, algo que, por exemplo, não acontece na cidade de Buenos Aires. Você anda pelo centro da nossa cidade e é um nojo. Obrigado. Aqui chegamos à orla de Posadas, olhem como está linda. Aqui encontramos o Rio Paraná e já do outro lado temos a cidade de Encarnación, que pertence ao Paraguai. Cruzamos esse rio e já é outro país. Eu adoro esse clima de fronteira, como quando estivemos há pouco tempo naquela fronteira muito particular entre o Brasil e o Uruguai, nas cidades de Rivera e Santana do Livramento, ou como quando estivemos na fronteira entre a China e a Coreia do Norte, que eram separadas por um rio, que mais ou menos temos a Coreia do Norte, a mesma distância que temos daqui até o Paraguai. Mas obviamente as diferenças entre o Paraguai e a Coreia do Norte são abismais. E vocês devem estar se perguntando quantas pessoas vivem na cidade de Posadas. Segundo o último censo, esta cidade conta com 327 mil habitantes, mas na verdade, em sua área urbana, poderíamos contar com cerca de 600 mil pessoas, porque temos que somar o que é conhecido como a Grande Posadas, que inclui lugares como Candelária ou Garupá, e também teríamos que incluir a Encarnación, porque há muitas pessoas que vêm de Encarnación, que cruzam do Paraguai até Posadas para trabalhar, para fazer compras e vice-versa. Pessoas que vão de Posadas na Argentina e até Encarnación no Paraguai para fazer seus afazeres. Então há uma confluência urbana que poderíamos dizer que gira em torno de 600 mil pessoas que passam seus dias nos arredores dessa cidade. Esta orla foi consequência da usina hidrelétrica de Yacyretá, que fica a aproximadamente 100 quilômetros daqui, rio abaixo. Já nos anos 50, 60, já se tinha a ideia de construir uma usina hidrelétrica aproveitando o curso de água do rio Paraná, mas em 1973, quando o preço do petróleo aumentou exorbitantemente como consequência da guerra do Yom Kippur, foram assinados os acordos para construir a represa. Mas embora os acordos para construí-la tenham sido assinados em 1973, a construção só começou em 7 de dezembro de 1983 e foi inaugurada apenas em julho de 1994, mas a última parte só foi concluída em fevereiro de 2011. As coisas avançaram devagar. E os custos foram bem impressionantes. Segundo o que se considera, foram gastos cerca de 11,5 bilhões de dólares, o que representou um custo extra bastante significativo. Vai saber para onde foram esses dólares remanescentes.
Vamos lembrar que, como está no Rio Paraná e do outro lado é o Paraguai, a represa é binacional. Ela pertence aos dois países, a Argentina e ao Paraguai. Para vocês saberem, Yacyretá é uma das usinas hidrelétricas mais importantes da Argentina. Ela tem uma potência instalada de 3.200 megawatts. Vamos considerar que no ano passado ela produziu 10.000 gigawatts-hora e o total produzido na Argentina foi de 140.000 gigawatts-hora. Então estamos falando que aproximadamente essa represa produz cerca de 7% da energia de todo o nosso país. Agora, o que a represa tem a ver com essa orla? Bem, para poder transformar a energia hidráulica do rio em energia elétrica, é necessário uma grande vazão de água. Para ter um grande volume de água, é necessário um reservatório. Portanto, esse reservatório que foi construído aumentou a vazão do rio. E isso fez com que os terrenos vizinhos ao Rio Paraná, nas margens da cidade de Posadas, fossem inundados. Ou seja, eles tiveram um impacto ambiental nessa parte. Muitas das casas que estavam aqui foram transferidas para outra área da cidade e, entre as obras complementares da construção de Yacyretá, estava a construção da orla da cidade de Posadas. Uma obra que também foi muito lenta e bastante suspeita em relação aos custos de construção. Para que vocês tenham uma ideia, a construção começou em 1995 e o primeiro trecho dessa orla foi inaugurado em 1999. A empresa construtora foi o Grupo Macri e só foi totalmente concluída em 2013. Então a coisa andou devagar, tanto para a represa de Yacyretá quanto para a orla que foi construída em consequência da inundação das terras próximas ao rio. Mas hoje em dia podemos aproveitar um lugar lindo na cidade de Posadas. É muito atraente, muito bonito para vir fazer uma caminhada, trazer o mate, o tererê, sentar para ver o entardecer, aproveitar. Agora que as pessoas já estão acordando da soneca da tarde, dá para ver muita gente fazendo atividade física, correndo, caminhando, andando de bicicleta, e é muito agradável. Essa é a graça de ter uma cidade que não dá as costas para o rio, diferente de Buenos Aires. E caminhando aqui pela orla, vamos encontrar a antiga estação de trens de Posadas. Em 1912, o serviço ferroviário chegou até Miguel Lanús, não confundir com a estação Lanús da província de Buenos Aires, mas sim com a estação Miguel Lanús da província de Misiones. E em 1913 inauguram esta estação aqui, que era a estação de Posadas, capital da província de Misiones. Aqui podemos ver um exemplar de locomotiva que chegava até esta estação vinda de Buenos Aires no início do século XX, neste caso a Posadênia. E o serviço funcionou até 1993. Inclusive tinha também o serviço de travessia pelo ferrobarco até a cidade de Encarnação. Agora, em 2003, o serviço foi reativado de Buenos Aires até Posadas. Partia da estação La Croce. O Gran Capitán, pertencente à Ferrovia Urquiza, era operado por uma empresa chamada Trenes Especiales Argentino. Trenes Especiales Argentinos comunica o novo horário de verão, partindo de Federico Lacroce, capital federal, às segundas e sextas-feiras às 22h pelos mesmos preços do verão passado. Nestas festas, viaje por apenas 65 pesos. E o serviço chegava a esta estação especificamente até o ano de 2008. O que aconteceu depois? Aumentaram o nível do Rio Paraná. Isso impediu que fosse possível fazer a travessia entre Miguel Lanús e Posadas, e, portanto, o serviço ia até Apóstoles. E em 2009, um ano depois que o serviço de passageiros deixou de chegar a esta estação, começaram a demolir ela. Topo? Sim. Pare. Como vão? Topo. Um topo pelo mundo. Topo. Para que eu mando uma foto pro meu pai? Vai, sim. Demorou. Como vocês se chamam? Não é Faustino, é Noah. Conhecem a história da estação? Sabe que não. Vocês vão ver no vídeo depois. E em 2009, um ano depois que essa estação parou de funcionar, começaram a demolir ela. Mas, por sorte, anos depois reconstruíram a estação. Ou seja, esse prédio não é original, mas foi reconstruído de forma parecida ao que era a estação original de Posadas, que tinha sido inaugurada em 1913,
E o que aconteceu com o serviço de passageiros de Buenos Aires até a província de Misiones? Ele foi suspenso em 2011 e desde então não funciona mais e eu acho que nunca mais vai voltar a funcionar. Espero estar enganado, espero estar errado, mas não se vê nenhuma luz. No final da linha, poderíamos dizer triste, lamentável. Dizem que quando desmantelaram a estação, em 2008 roubaram tudo. Tipo, essa placa aqui não é original, supostamente. O sino também foi roubado. Aqui temos uma balança que era onde pesavam as encomendas, que eu não sei se é original, se foi restaurada, recuperada ou trazida de outro lugar. O desmanche ferroviário faz com que muitas coisas de valor das estações e que o material rodante sejam roubados. Temos aqui outra locomotiva antiga, neste caso a Missionerita, e como podemos ver está bastante detonada. E se em alguns anos nós nos extinguirmos como sociedade e vierem uns argentinólogos, assim como naquele sketch do Tato Bores, como se fossem aqueles que estudam as antigas civilizações desaparecidas e se matam estudando nosso idioma para poder compreender nossas sagradas escrituras. Eles dizem, vamos analisar o texto. Eles passam 10 anos estudando nosso idioma e diz, quem lê é viado, viado você e a buceta da tua mãe. Os dois são viados, viva Andrés Calamaro. E vocês devem estar se perguntando o que funciona hoje em dia na antiga estação reconstruída. Bom, tem um centro cultural. Também há órgãos do Estado. Por exemplo, aqui fica a Secretaria de Estado de Mudanças Climáticas e também há uma sala de casamentos. Acho que a única maneira do Topo se casar é se ele fizer isso em uma estação de trem. E é esse o caso aqui na cidade de Posadas. Mesmo assim, é muito doido dizer que você acaba se casando em Posadas. Bom... Este aqui é o monumento mais emblemático de Posadas, comemora Andresito, ou mais conhecido como o comandante Andrés Guaçurari. Quem foi essa pessoa? Uma das figuras guaranis mais notáveis da nossa história. Esse personagem nasceu em Corrientes em 1778, no mesmo ano que o general San Martín, e participou do exército de Belgrano em 1811, e depois se juntou ao exército do general Artigas. E não foi qualquer pessoa para Artigas, porque ele foi seu padrinho e até o considerou como um filho, a tal ponto que permitiu que ele usasse seu sobrenome. De fato, podemos ver ali que está escrito General Andrés Guaçurari e Artigas. E entre 1815 e 1819 foi governador de Misiones. E em sua gestão destacaram-se duas coisas, a reforma agrária e a eliminação da escravidão para os guaranis e os negros. Não é um detalhe menor. Mas em 1819 foi sequestrado pelo Exército do Brasil. E acredita-se que ele foi fuzilado em 1821 no Rio de Janeiro. Sim, não é de hoje que o Exército do Rio de Janeiro reprime e assassina, e até hoje continua assim. Não se sabe onde está o corpo do comandante Andresito, e em 2013 foi inaugurado esse grande monumento, que o homenageia às margens do Rio Paraná. Tem cerca de 15 metros de altura e pesa 6 toneladas. E foi feito por um escultor chamado Jerônimo Rodrigues. Hoje em dia é a foto icônica de toda pessoa que vem para esta cidade. É junto ao monumento de Andresito. E se você quiser se aprofundar nessa história, há um documentário muito bom, que é do ano de 2011, que se chama Buscando ao Comandante Andresito. Vocês podem encontrar lá no YouTube. Aqui temos outro monumento feito por Jerônimo Rodrigues, que representa um barco. E está localizado no lugar onde antigamente ficava o Porto de Posadas, que foi inaugurado em 1914, e ele foi desmantelado após a construção do reservatório da usina hidrelétrica de Yacyretá, quando tudo isso foi inundado. Ali temos a ponte que se chama Roque Gonzales de Santa Cruz. Essa ponte nós vamos atravessar amanhã. Vamos para o lado do Paraguai também. Vamos conhecer. Na verdade, a travessia é feita de trem. Eu vim especialmente para conhecer o trem binacional. E essa ponte internacional foi construída só em 1990. Antes, a travessia era feita apenas de barco. Vim comer em um lugar que eu acho que tem a melhor vista de toda a orla. Ali dá para ver o monumento do Andresito. E temos toda a vista para o Rio Paraná.
e para o Paraguai. E vamos pedir algo bem tradicional. Nesse caso, uma sopa paraguaia, que traduzem para o inglês como Paraguayan Cornbread, e um chipa guazú. Traduzem para o inglês como Paraguayan Cornbread Pudding e, em espanhol, como torta de choclo. Cada prato custa 4.500 pesos. Vamos ver qual é o tamanho, mas não me parece caro. Estamos no Puerto Madeiro, poderíamos dizer de Posadas, uma das áreas mais top. O restaurante se chama Dom Fulgêncio, em referência ao personagem de quadrinhos que não teve infância. Era assim, um cara bastante infantil em seus atos do dia a dia. Bom, meio que eu poderia estar falando de mim. E aqui chegaram esses pratos típicos guaranis, a sopa paraguaia e o chipa guazú. São porções pequenas. Eu esperava que fossem um pouco maiores, mas vamos experimentar para ver como é que está. Delicioso. Eu adoro a comida guarani. Vamos ver como está o chipa guazú. Cara, espetacular. Estamos na parte histórica de Posadas, na Baixada Vieja. E aqui temos o monumento ao Mensu. E também este é o passeio do Mensu. Mensu é como se chama o trabalhador da selva. A palavra deriva de mensual em espanhol. Eram aqueles que recebiam por mês. Um trabalho muito sacrificado e muito explorado. Praticamente no limite da escravidão. As pessoas entravam na selva missioneira para trabalhar nas plantações de erva mate e também para extrair madeira. E muitos deles entravam e não saíam. Acabavam morrendo nesse processo de exploração e recebiam um pagamento que era miserável. Inclusive tem um filme muito típico da nossa história argentina, que é O Trovão Entre as Folhas, dirigido por Armando Gó em 1958, que muitos associam a essa obra pela aparição de Coca Sarli e por ter sido o primeiro filme em que se viam um par de seios no nosso país. Essa era a lembrança que a geração dos nossos pais tinha e que, infelizmente, é relembrada pelo pajerismo social. Mas o filme trata justamente disso. É o tema da exploração dos mensus na selva missioneira. E o filme, na verdade, faz referência a um livro que foi escrito por Augusto Roa Bastos, um escritor paraguaio, em 1953, pelo que eu entendi. E quem entende de cinema pode me corrigir ou confirmar o objetivo de Armando Gó. Colocando aquela cena erótica da Coca Sarli, era para poder atrair a galera, vamos dizer assim, para que fossem assistir ao filme. E de quebra, falar sobre o tema da exploração nesta região. No entanto, todo mundo só prestou atenção nos peitos da Coca. E ninguém deu bola para o Mensu e para a exploração dos trabalhadores, como costuma acontecer, né? Ficamos com a forma e ignoramos o conteúdo, ou como se diz na sociologia. Quando o popular se torna massivo, perde sua sintaxe mesmo que continue com seu léxico, ou como se diz no meu bairro. Um par de peitos faz você esquecer do que é importante. E aqui está todo o passeio do Mensu, que fica na rua Baixada Vieja, que faz referência a antiga descida para o Rio Paraná, e que é o bairro histórico de Posadas. Esse bairro antigo se chama Vila Sarita. É importante ressaltar que na década de 60, Posadas teve uma grande migração do campo para a cidade, porque nesse contexto histórico estavam passando por uma crise da erva mate. Então, nos trabalhadores rurais, os mensus começaram a migrar para a cidade e começaram a formar os bairros marginais. Muitos deles estavam nesta região, mas quando a orla foi construída, eles foram removidos e transferidos para os arredores de Posadas. Essa região iniciou um processo de gentrificação, como podemos ver hoje em dia, embora ainda restem vestígios de algumas casas daquela época. Aqui temos um lugar muito famoso dessa descida antiga, que era a mercearia Dona Pomposa, e que tem aqui um mural que nos mostra como era antigamente a Baixada Vieja. Olhem aqui, esta majólica se chama Los Capangas, que faz referência ao capataz do Mensu. Quando dizemos não se faça de capanga, é em referência ao capataz dessas pessoas exploradas na produção de erva mate. E aqui dá para ver como ele está com a faca. Ameaçador. Convenhamos que em Posadas não há muitos prédios antigos, exceto os prédios governamentais. A estação foi demolida e reconstruída, mas em linhas gerais não restam tantas casas antigas, tantas casas velhas, só nessa área aqui.
onde o patrimônio histórico é um pouco preservado. Olhem que interessante aquele prédio ali que tem na cobertura algo parecido com um heliporto. É realmente um lugar para pouso de helicópteros? O que está lá em cima, se for isso mesmo, é muito impressionante. Aí pesquisei sobre esse prédio e se chama Torre del Cerro. É o mais alto de Posadas, tem 108 metros e de fato na cobertura há um heliporto, mas nunca esteve em funcionamento. Foi um projeto que não deu certo, mas que loucura ter um heliporto na cobertura do seu prédio. Peraí, bom, veja, há lugares como na Cidade do México, em São Paulo ou em Nova York, onde isso é normal. Mas aqui na Argentina não é tão normal assim, digamos. Tipo, eu tenho um heliporto na cobertura. Acabei de comprar um baita smoothie de abacaxi com manga. 6.000 pesos, aqui em frente à orla. Uma delícia. Olá, como vocês estão? Vamos ver. O que é o caburé? Caburé? A moto do caburé? É a marca da Chipa. Bom, é isso. Um bom toque de pão e sal e morto no colo ou nada. E deu o abraço. Ah, la abraça. O que é? Só mandioca aqui é A massa de... a chipa. Não é chipa, nem tem torresmo, não precisa de nada. Não tem nada... De carne. E não vem mandioca sozinha, sim. Não. Qual é o preço? Cada porção custa 2.000 pesos. 3 por 1 por 5. E a com presunto e queijo está a teatro. Aí estamos, muito obrigado. Acabei de comprar o caburé, que é como a chipa, mas feito num espeto sobre as brasas. Vamos ver como é. Como está? Cara, está muito melhor do que a chipa tradicional. Tem aquele sabor de ter sido feita de forma defumada, vamos dizer, sobre as brasas. Cara, e aqui com o suquinho. O caburé, Rio Paraná ao fundo. A melhor maneira de ver... Anoiteceu pra gente, na orla da cidade de Posadas. Um cartão postal ter observado aquele pôr do sol. E eu vim até este ponto, onde há uma cascata que representa as cataratas do Iguaçu, que é o ponto turístico mais importante da província de Misiones. Fica aproximadamente a uns 300 quilômetros da cidade de Posadas. E a verdade é que isso é um problema que Posadas tem, porque eles querem promover o turismo. Mas a realidade é que todo mundo que vem para Misiones, todo mundo vai para as cataratas do Iguaçu, quase ninguém para Posadas. Sempre que digo que venho para Misiones, perguntam se é para Iguaçu, mas venho para Posadas, deveriam pensar em turismo conjunto, de visitar Posadas e Encarnación, e atravessar no trenzinho internacional, como se esse fosse o pacote. Talvez essa poderia ser a estratégia para promover isso, mas na verdade é bastante complicado fazer com que as pessoas venham para cá. A cidade, na verdade, está muito bonita. A orla é linda, é tranquila, é segura. Eu pude filmar com a câmera na rua. E ninguém me disse, ei, toma cuidado. Na verdade, perguntei se tinha problema filmar com a câmera, se poderiam me roubar. Me disseram, não acontece nada, pode ficar tranquilo. Então, nesse sentido, é bastante confortável. Ou seja, a principal indústria que eles têm aqui hoje, além do comércio internacional com o Paraguai, é a produção de erva mate. E a madeira, como nos velhos tempos. Se o trem chegasse até aqui, como na era de antigamente, com um trem bastante confortável, etc., eu acho que aí sim poderia se promover muito mais o turismo para poder vir de trem até aqui e que inclusive se possa continuar até as cataratas do Iguaçu. Isso seria fantástico. Assim como fizeram o Trem Maya no México, poderiam fazer um trem daqui até Iguaçu, mas realmente estou sonhando porque isso não vai acontecer. Mesmo assim, vou dizer que eu imaginava essa falsa catarata muito maior e mais iluminada. É pequena, toda aquela parede de pedra deveria ter uma queda d'água e muito mais luzes. Aí sim seria espetacular. Algo muito bom que percebo é que há banheiros públicos por toda a cidade e estão impecáveis. Inclusive hoje de manhã cheguei de ônibus e na rodoviária tinha um banheiro que era um luxo. Parecia banheiro de hotel 5 estrelas, muito bem cuidado. E olha, esse aqui está bem bom, ao lado de um parque bem limpo, bem conservado. Agora devem estar me xingando aqueles que reclamam que eu sempre mostro os banheiros enquanto outros pedem. Topo, mostra os banheiros? É rapidinho, desculpa se estão comendo, mas todo mundo vai ao banheiro. Aqui na Plaza 9 de Julho, onde começamos este vídeo e este passeio pela cidade de Posadas. Vou me despedir deste capítulo de Um Topo pelo Mundo. Espero que tenham gostado e a gente se vê na próxima.